A TV Ocimar tem a oportunidade de entrevistar o cantor, produtor e compositor Alexandre Cuba. Roda a vinheta e confira. Boa tarde a todos. Hoje alguma coisa acontece no meu coração, porque eu estou na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, no Bar Brahma, e eu vou bater um papo aqui com Alexandre Cuba. Hoje eu não estou entrevistando um amigo, hoje eu estou entrevistando o cidadão Alexandre e o artista Alexandre Cuba, na Semana da Consciência Negra. Ele que dia 27 de novembro vai estar apresentando aqui às 20 horas o show Compositores Negros, em companhia do músico Júnior Mississippi, aqui no Bar Brahma. E eu conheci Alexandre Cuba quando eu fazia a programação do extinto Teatro MC, que hoje é o Teatro Unicid. E quando eu recebi o material da banda Cuba e Outras Ilhas, da qual ele é o mentor, eu logo falei para a direção do teatro, porque o teatro seguia uma programação, né, devido às barreiras de mercado, né, muito comercial, né. Então logo comentei, olha, o material dele aqui não vai rolar, porque é qualidade demais para nossa pauta. Alexandre, boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Boa tarde, Silvio. Tudo bem? Obrigado a todos aí pela audiência, né? Espero que eu consiga falar um pouquinho da minha história nessa conversa e que a gente se conheça um pouco mais. Acho que tem tudo para acontecer isso. Meu trabalho está caminhando e caminhando bem. Só lembrando também, o Ocimar TV está presente no YouTube, no Instagram, né? E em breve a gente coloca lá o link dessa entrevista. Alexandre, nós estamos aqui na Semana da Consciência Negra, né? Então a primeira pergunta vai para o cidadão Alexandre, né? A Semana da Consciência Negra foi assim uma batalha, né, para ser conseguida como feriado nacional, e fora um pretexto nosso de termos mais um feriado para ir para a praia, também é para se pensar, né, no que a raça negra luta ainda para ser reconhecida, o processo, né, de colonização, o processo de escravidão, e até hoje, como uma vez entrevistei uma cantora também, por ocasião do lançamento na pandemia do vídeo Mulheres Negras, eu entrevistei a cantora Luana Baiô, e ela reclamou dessa reparação social que até hoje não foram feitas aos descendentes, né, africanos que vieram para cá escravizados, né? E a primeira pergunta que eu faço para você, baseado numa parte da biografia do Wilson Simonal, né, em que ele lançava a música Tributo a Martin Luther King, e quando ele lançou essa música, ele dizia que ele compôs essa canção pensando nos filhos dele, que ele não queria que os filhos passassem o que ele passou na infância, na juventude, na maturidade, né, sobre a discriminação, que ele viveu e lutou para ser reconhecido, né, embora o Wilson Simonal tenha tido também um final tão feliz, né, mas enfim, ele superou, ele foi reconhecido como artista, e para ele foi uma vitória, vindo da onde ele veio, né, ter sobrevivido. Então ele compôs a canção, né, ressaltando a luta também de Martin Luther King a favor da raça negra. E a pergunta é a seguinte: Alexandre Cuba, como é que você se reconheceu na sua vida como cidadão, a sua ancestralidade? Como é que, em que momento que deu aquele start em você? Se sua família também te passou isso, de que a sua raça tinha tanta influência no nosso país e ao mesmo tempo era tão discriminada? E lembrando, gente, a discriminação racial, né, não é um rótulo, um selo apenas do povo africano, tá? Por exemplo, até hoje, né, nós guardamos resquícios de algumas raças, né? Por exemplo, quando se fala nos alemães, a gente lembra logo da Alemanha, né? A gente pensa no nazismo. Quando a gente pensa nos judeus, a gente pensa em semitismo, né? Agora, como é que você se descobriu afrodescendente, a sua ancestralidade? Como é que foi pra você? É complexo, esse assunto é bastante complexo, porque é uma questão de milenar, secular, né? Da história da humanidade. Então, primeiro que a minha geração, eu entendo que a minha geração tenha sofrido menos do que a anterior, e a anterior menos do que a anterior, e assim por diante, né? Os nossos antepassados tiveram que desbravar muita coisa, né? Para a gente chegar no ponto que está hoje, que não é o ideal, não é o melhor dos mundos, mas já tem um avanço muito grande nisso, né? Essa descoberta da ancestralidade,
do afro brasileiro é uma coisa, de certa forma, recente, né, para nós, assim, para essa discussão, para a grande massa. Mas no dia a dia, eu sempre senti essa diferenciação, né? A humanidade, ela acha de alguma forma um meio de selecionar, né, de separar grupos, e o povo preto, em toda a sua existência global, teve que se encaixotar dentro de alguns métodos que a humanidade foi separando, né? E não foi diferente para mim isso. Eu passei por inúmeros episódios de racismo, e alguns que hoje seriam passíveis de processos, e porque caminhou para isso, né? As coisas caminharam para isso. E aí, assim, teve o lado de que você aprende a lidar com isso a duras penas, aprende a superar, a passar por cima, mas não deveria ser, né? Da mesma forma que você comentou sobre a Alemanha, sobre os judeus, né? O nazismo, o preconceito de separar a raça humana não faz sentido algum, né? Para mim nunca vai fazer sentido esse tipo de coisa, a menos que a etiqueta para isso seja a palavra controle. Então, precisa ter controle? Alguém estipulou isso. Algumas classes, por isso uma questão de estratificação social, foi estipulado que precisa controlar. Nos Estados Unidos, década de 60, 70, o negro não podia andar no mesmo ônibus que o branco, não podia frequentar a faculdade. Então, assim, era controle? O que era isso? Então, nada que se tenha para justificar, partindo de quem quer que seja, vai fazer sentido. Então, eu não tenho isso como uma luta, vou lutar porque eu sou negro, e eu amo ser negro, eu adoro, eu sou feliz com a pessoa que eu sou, eu não queria mudar nada isso, né? E o fato de você ter que ficar provando e comprovando, a música do Itamar Assunção, né, Nego Dito, né, fica provar e comprovar, eu acho que não faz sentido algum. A gente simplesmente somos pessoas de qualidades, cada um com seus defeitos, e todos nós temos defeitos, e todos eles temos todos os defeitos. Acho que o que muda é a volumetria disso, né? E a diferença de ser humano é ser humano, e acho que é isso que conta na vida, e não se é negro, branco, judeu, se é católico, se é evangélico. Então, toda essa separação a gente não percebe, mas está sendo manipulada por um monstro invisível aí, que a gente fica a esmo de tudo isso e esquece de viver, e do principal, que é passar, que a gente está aqui de passagem, é passar da melhor forma possível entre os humanos. A gente tem hoje, então, essa semana dedicada à consciência negra, dia 20 agora, né? E você concorda com a Luana Baiô, mesmo com esse destaque, né, que o governo tem dado, né, do feriado da consciência negra, tentando trazer a todos, né, a importância da ancestralidade africana no nosso país? Você concorda com a Luana Baiô? Não foi feito ainda uma reparação social? Com certeza não foi feito, e eu não sei o quanto eu acredito que isso será feito um dia. Eu acho que talvez pelos mesmos motivos da minha resposta anterior, né? É uma coisa de seleção, né? A gente parece que virou uma coisa, a gente normatizou tudo isso, então essa seleção, né, de preto, branco, rico, pobre, é uma coisa tão medíocre, né? Tão pequena, que transita entre a humanidade, que... Mas, assim, essa reparação, a gente vai ter que ficar desbravando isso, vai ter que mostrar isso da melhor forma possível, com a intelectualidade, com a arte, com a poesia, com o avanço individual de cada um, porque uma vez, até pegando uma situação específica que eu vi na internet faz um tempo, a Maju Coutinho, quando ela apresentou o Jornal Nacional, se falava... agora uma jornalista negra vai apresentar, e aí eu vi um dos comentários que o camarada falou assim: pô, nem tinha reparado que ela era negra, só reparei que tinha uma nova jornalista. Que genial, é isso. Por que a gente tem que falar, não, mas você vai fazer isso porque é negro, ou vou fazer aquilo porque é branco? Pô, gente, a gente não percebe que a gente fica separando cada frase que a gente tenta colocar ali, a gente vai separando. E aí o negro tem que fazer isso, porque pegando a questão da reparação,
se a gente não fizer essa defesa, ninguém vai fazer. Ninguém vai ajudar a gente. Então, essa semana o Galhaço conseguiu, né, o processo contra o preconceito racial da filha dele e tal. E muita gente critica por um motivo ou por outro, mas assim, crítica sempre vai ter, por qualquer motivo. Sempre vai ter um ângulo diferente de visualização. Mas se ele está bem com os filhos deles e eles são negros, pouco importa, a vida que ele leva ali não faz diferença nenhuma, e ninguém tem o direito de criticar porque é negro, porque juntou com branco, porque... Gente, acho que a gente precisa evoluir. Se a gente conseguisse evoluir só um pouquinho na questão de cuidar da vida de cada um, sem ter que ficar rotulando porque um é isso ou porque o outro é aquilo, eu acho que a gente começa a dar um passo mais satisfatório para a evolução humana. Com reparação social, gente, basta vocês pegarem um exemplo. Em 1945, quando terminou a Segunda Grande Guerra, quando foi descoberto o Holocausto judeu, as coisas horríveis que o nazismo fez contra os judeus, foi criado o Estado de Israel, justamente para que os judeus pudessem ter a sua pátria, fossem protegidos enquanto povo, enquanto nação. Aqui no Brasil, quando a princesa Isabel assinou a Lei da Libertação, não foram dados nenhum tipo de apoio, né, para que aquelas pessoas que estavam escravizadas, que não tinham casa, não tinham bens, não tinham estudos, pudessem ter um amparo social. Eles simplesmente foram libertos. Alguns preferiram até continuar escravizados, né, porque eles não viam perspectiva. E é dessa reparação social que nós estamos falando, tá bom? Só para poder situar, tá? E finalmente vamos falar de música, Alexandre Cuba. Vamos falar de música. Olha só. Em um determinado momento, a Nara Leão, ela rompeu com a bossa nova, com o branquinho da bossa nova, o povo branquinho, o povo burguesinho da Avenida Atlântica, de Copacabana. A bossa nova é linda, aliás. A Nara Leão é outra opinião, mas é excelente trazer o exemplo dela, né? Ela rompeu com a bossa nova, ela rompeu com, entre aspas, os mauricinhos da bossa nova e resolveu subir o morro. Vai atrás dos compositores, né, populares, negros, né, e ela veio com Cartola, ela veio trazendo os compositores, fez um disco de samba, foi reconhecida e começou a protestar contra a bossa nova. E um momento também, a Gal Costa. Isso que conta é o Luiz Melodia, que ele cansava de convidar a Gal para subir o morro, para conhecer os compositores, ela não ia, ela tinha medo de subir o morro, mas enfim, ela que trouxe o Luiz Melodia para a cena, né? Aí temos também a grande Clara Nunes, né? Sou até suspeito para falar, tem o nosso fã-clube da Clara Nunes, que trouxe todos os compositores das escolas de samba, deu pauta para eles, foram reconhecidos através dela. E você vai trazer um show pra gente, Compositores Negros, dia 27 de novembro, aqui no Bar Brahma. Quem são os compositores negros? Nossa, é um apanhado, né? Licença. Fora você, né? Tem inéditas suas também. Com certeza, eu também sou um compositor negro e vou ter o privilégio, a honra e a satisfação de dividir com o público as minhas canções, as minhas autorias, que não por acaso tem influências de todos os grandes compositores que eu vou apresentar também nesse show, que vai contar com, obviamente, Djavan, Gilberto Gil, Itamar Assunção, o próprio Wilson Simonal. A gente faz algumas releituras, eu e meu parceiro Júnior Mississippi, né? A gente fez um apanhado ali de muitos compositores negros da década de 70 para cá, então tem Cartola, tem sempre uma releitura ali, uma coisa assinada por nós, né? Mas para fazer essa homenagem e levantar a bandeira desses camaradas que, pô, intelectualmente e artisticamente foram pessoas geniais, incríveis. Então eu vou fazer isso com o maior prazer, a maior satisfação, que é diferente da questão de fazer tributo de um artista específico, né? Eu gosto, me deixa mais confortável pegar canções de vários artistas que representam esse tema, né, que a gente está falando de compositores negros, e aí eu consegui me incluir. Então acho que foi uma tacada de acerto ali, de sorte, enfim, e a oportunidade do Bar Brahma, do José Luiz Camacho e do Klaus também, são pessoas, produtores fantásticos que estão me dando essa oportunidade. Então acho que eu vou conseguir aproveitar isso e fazer com muita felicidade de estar no palco e tocando essas músicas que me influenciaram
ao longo da minha história, eu escrevo desde os meus 11 anos, então eu comecei ouvindo de tudo. Então eu não tenho uma restrição musical, não tenho uma predileção. Eu gosto de tudo, eu gosto de boa música, eu gosto de boa literatura, enfim, o que é possível dentro da arte eu estou envolvido e faço com muito prazer. Você citou alguns compositores não estar presentes, foi difícil essa escolha? Você lamenta algum compositor deixado de fora que você queira destacar aqui? Na verdade não, porque como eu tenho a sensação de que é um projeto tende a ser longevo, então assim, porventura, o que faltar, a gente faz um volume 2, faz um volume 3, então, e aí a ideia é fazer um projeto que duradouro e que a gente consiga sempre aperfeiçoar e lembrar coisas. Depende, a gente consegue fazer um lado B de alguns artistas desses que a gente citou, e porque outro dia eu estava ouvindo uma música do Djavan que eu nunca tinha ouvido ali, passou batido em meio a tantas canções, então a gente, eu acho que é certo de que tem muita canção que a gente, muito embora conheça bem o artista, a gente fica meio preso nos hits, no que toca na rádio e tal, e tem um lado B desses camaradas ali que às vezes precisa de um ouvido apurado, de um olhar diferente. Até o Daniel Maia, que é um produtor do Tom Zé, músico, multi-instrumentista, é um grande amigo, e ele fala uma coisa que acho que o Tom Zé também falou para ele, que é interessante, ele falou, às vezes você faz um trabalho hoje e as pessoas só vão entender, só vão consumir, só vão curtir o seu trabalho daqui 20, 30 anos e tal, então, e é uma coisa que é passível de acontecer com qualquer artista, né, então de repente tem alguma canção escondida ali do Jair Rodrigues que fala, pô, essa canção é bacana e combina com os dias de hoje, porque a arte ela é atemporal, né, ela não tem esse enquadramento, faz parte. Obviamente, algumas canções, por questões de gentílico, gíria, não sei o que, fiquem presa dentro de uma época, mas, de um modo geral, a música ela pode ser superada por séculos, enfim. No palco é você e o músico Júnior Mississippi. Eu já assisti o show deles em Diadema, né? E é incrível, assim, que não é um show intimista, né? Não é um show intimista, porque eu vejo uma evolução constante do show, né? Uma transformação, apesar de termos só 2 músicos no palco, um vocal e também o Cuba também traz o violão, né? Ele traz uma guitarra também, e tem o Júnior Mississippi também, multi-instrumentista, e não é um show intimista, né? Então, é um trabalho performático também, né? O meu trabalho, inclusive a gente tem essa conexão também, porque eu vejo o meu trabalho muito mais teatral, não muito mais, mas ele tão teatral quanto musical. Então eu me sinto à vontade para criar personagens ao longo do show, e esses personagens eles podem aparecer das formas mais singelas possíveis, às vezes por uma expressão, mas às vezes por uma performance, por uma atitude minha ou do Júnior, que é um instrumentista fabuloso, a gente se conectou bem, né? E eu acho que esse lance de poder construir personagens, porque as músicas elas nascem de personagens, né? Elas nascem de histórias, né? Então, quando possível, eu tento trazer um pouco de teatro, né, para as canções, porque invariavelmente eu acabei construindo canções baseado em histórias que eu vivi ou que me contaram. Então, e essas histórias também de alguma forma elas acabam oferecendo uma fotografia diferente para aquele momento. Então eu tento explorar isso de alguma forma. Acho que é assim que eu tento levar meu show. Então, TV Ocimar aqui no Bar Brahma, recapitulando, show com Alexandre Cuba, Júnior Mississippi, compositores negros, né, no mês da consciência negra, dia 27 de novembro, às 20 horas, Bar Brahma. Vendas através da tiqueteira, portal Total Acesso, é isso? Total Acesso, tá bom? 20h30, corrigindo, 20h30 horário correto, tá? Show imperdível, a gente vai encerrando o bate-papo aqui, senão a gente vai ficar mais 1 hora, que é muito conteúdo que esse homem tem, tá? Alexandre, muito obrigado, viu? Obrigado a TV Ocimar. E quero agradecer, Silvio, por essa oportunidade. Espero todos vocês aqui no dia 27. Estarei aqui para abraçá-los e fazer com a minha alma, com o meu coração, com toda a minha satisfação de estar fazendo isso, de tocar e apresentar as minhas músicas para todos os espectadores.
TV Ocimar, Alexandre Cuba, Bar Brahma, encerrando aqui e até dia 27. Muito obrigado. Quem quer te achar nas redes sociais, Alexandre? Bom, minha rede social é Instagram Alexandre Cuba Oficial, o meu site oficial é alexandrecuba.com, e lá você vai ter o contato do Júnior Mississippi também, que é jr.mississippi com 4 S e 2 P's, para não ter erro. Nos sigam nas nossas redes sociais e venha nos prestigiar no dia 27 de novembro, às 20h30, aqui no Projeto Esquina do Bar Brahma. É isso aí. Perfeito, TV Ocimar, Bar Brahma, Alexandre Cuba, compositores negros. Encerrando por aqui, muito obrigado a todos, até dia 27. Vive cabreiro, fica olhando de lado, desconfiado ao extremo, não se cansa